O mundo animal é cheio de criaturas incríveis, algumas extremamente inteligentes, outras bizarras e até mesmo assustadoras. Hoje, vamos explorar alguns dos animais mais fascinantes da natureza e descobrir curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido falar. Elefantes, uma das criaturas mais inteligentes do planeta. Com habilidades cognitivas que competem com as de outros animais altamente inteligentes como golfinhos e macacos, elefantes são incrivelmente fascinantes. Eles são muito sociáveis e altruístas, o que significa que estão preocupados com o bem-estar dos outros. Nada exemplifica melhor isso do que o pesar quase humano que eles demonstram diante da morte de um membro do grupo. Eles cobrem o cadáver com galhos, folhas e terra, enquanto permanecem ao lado dele por dias. Esse comportamento altruísta não se limita apenas à sua espécie. Há vários relatos documentados de elefantes tentando ajudar pessoas feridas, ou até mesmo velando cadáveres humanos, como se fossem um dos seus. Infelizmente, esse comportamento respeitoso e inteligente pode estar com os dias contados. A caça furtiva ilegal e a destruição excessiva de seus habitats têm causado um impacto profundo na sociedade dos elefantes. Casos de ataques letais de elefantes sem provocação estão crescendo rapidamente na África, Índia e Sudeste Asiático. Biólogos acreditam que essa agressividade anormal seja um efeito colateral do trauma que os humanos causam nessa espécie. Assim como nós, jovens elefantes precisam de orientação e tempo para aprender com seus anciãos. Eles precisam entender como se comportar, como se comunicar, o que comer, o que é seguro ou perigoso. Mas, devido à caça ilegal, muitos filhotes ficam órfãos cedo demais, tendo seu desenvolvimento interrompido. Além disso, por causa de sua inteligência e forte ligação familiar, ver seus parentes sendo brutalmente massacrados e mutilados diante deles pode ser tão traumático quanto seria para nós. Isso prejudica seu desenvolvimento cerebral e pode levar a um comportamento hiperagressivo, semelhante a pessoas que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático. Não apenas estamos levando os elefantes à extinção, mas nossa forma cruel de fazer isso pode estar afetando sua mente, sua sociedade e até sua inteligência. Mas vamos mudar de assunto e falar de um animal completamente diferente. O ornitorrinco. Uma criatura que parece saída de um experimento fracassado. O ornitorrinco é uma das 5 únicas espécies restantes de monotremados, mamíferos que botam ovos em vez de dar à luz. Nativos da Austrália, eles foram descobertos por exploradores europeus em 1798. Quando os cientistas viram um pela primeira vez, pensaram que era uma farsa. O zoólogo George Shaw, que examinou o primeiro espécime, chegou a escrever que parecia um castor, ao contrário, com um bico de pato grudado na cabeça. Ele até suspeitou que poderia ser um trote, uma farsa, criada por alguém que costurou partes de diferentes animais juntos. Mas, obviamente, sabemos que o ornitorrinco é real. Agora, uma curiosidade sobre os leões. Como você diferencia um leão de uma leoa? A resposta mais óbvia é a juba. Mas essa regra nem sempre se aplica. Em algumas regiões da África, existem leoas com jubas e leões sem. Os cientistas acreditam que isso é causado por níveis anormais de testosterona. E no caso das leoas com juba, isso pode ser uma grande vantagem. Em uma alcateia, a presença de machos impõe respeito aos forasteiros. Então, se uma leoa com juba for confundida com um macho, o grupo parece mais ameaçador. Esse é um exemplo perfeito de como pequenas mutações genéticas podem influenciar a evolução de uma espécie ao longo do tempo. Agora, vamos falar de um animal noturno que pode girar a cabeça em quase 360 graus: as corujas. Essas aves de rapina podem girar seus pescoços e cabeças em até 270 graus, o que é uma habilidade impressionante. Diferente de nós, humanos, que só temos 7 vértebras no pescoço, as corujas possuem 14, o que lhes dá essa incrível flexibilidade.
Além disso, ao contrário de outros animais, elas não têm globos oculares, e sim tubos oculares. Isso lhes dá uma visão noturna excepcional, mas as impede de mover os olhos, tornando o pescoço altamente flexível uma necessidade. Se você vivesse até os 90 anos, passaria 32 deles dormindo. Mas algumas espécies desenvolveram uma forma única de descanso. Alguns animais, como golfinhos e patos, conseguem dormir com metade do cérebro, enquanto a outra metade permanece alerta. Esse fenômeno, chamado sono unihemisférico, permite que os animais continuem atentos a predadores enquanto descansam. No caso dos golfinhos e baleias, isso os ajuda a emergir para respirar mesmo enquanto dormem. Agora, algo bizarro sobre as formigas do deserto. Ao contrário de outras espécies, que usam trilhas de feromônios para encontrar o caminho de volta ao ninho, as formigas do deserto precisam de um método diferente. Como o vento do Saara apaga qualquer rastro químico, essas formigas contam os próprios passos para saber a distância que percorreram. Isso foi comprovado por um experimento onde os cientistas deram pernas de pau para algumas formigas e cortaram parte das pernas de outras. As que tinham pernas mais longas ultrapassaram o ninho, enquanto as de pernas mais curtas pararam antes. Ou seja, elas estavam literalmente contando seus passos. Agora, vamos falar das baleias jubarte e seu estranho comportamento musical. Os machos dessa espécie podem cantar a mesma música por mais de 24 horas sem parar. Pesquisadores ainda não sabem exatamente por quê, mas acreditam que pode estar relacionado à comunicação, atração de fêmeas ou até mesmo ecolocalização. Curiosamente, essas músicas se espalham de maneira semelhante às tendências humanas. Uma nova melodia pode surgir em um grupo de baleias e, em poucos anos, se tornar popular em toda uma região do oceano. E aí, curtiu essas curiosidades incríveis sobre o mundo animal? A natureza nunca deixa de nos surpreender. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito e nos motiva a trazer mais conteúdos assim para você. E tem mais! Se esse vídeo bater bastante curtidas, vamos trazer a parte 2 com ainda mais curiosidades sobre os animais mais fascinantes do planeta. Então, comenta aqui embaixo qual dessas curiosidades te surpreendeu mais e qual animal você quer ver no próximo vídeo. Até a próxima!